Pessoal, eu quero aproveitar e falar para vocês sobre esse livro aqui, ó, Nuvenzinha Sofia, tá? Foi escrito pela Manu, minha amiga lá de Passo Fundo, tá? Tia Manu, com os filhos dela, que tem autismo e TDAH, tá? Super indico esse livro aqui. Então, boa noite, bem-vinda, Elisandra. Eu queria só comentar como é que eu te conheci, né? Quer dizer, a gente não se conhece pessoalmente, pessoal. É a primeira vez que a gente está conversando assim, online, como se fosse quase ao vivo, né? Assim, presencial, faz de conta. Mas eu acabei indo para o café Valachai lá em Morreuter, e aí acabei sabendo da história da Elisandra, mais conhecida como a Chica, pela Regina. Super nos recebeu muito bem, super acolheu bem os meninos, a gente, o café todo. A gente ficou muito feliz porque foi a primeira vez que a gente foi lá. Então, eu acabei convidando a Elisandra para compartilhar a história dela como mãe atípica da Maria Clara, de 5 anos, e mãe típica do João, de 7 anos, né? E a trajetória dela na escola, alguém que pisa o chão da sala de aula de verdade na rede municipal de São Leopoldo e que também tem alunos atípicos, né? Então, Elisandra, conta aí a tua história pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Queria te dizer que estou muito agradecida pelo convite, né? É também a minha primeira vez numa live, né? Conversando, então, sobre esse assunto. E, enfim, né? Estamos aí com os nossos dois filhos aqui, o João, de 7 anos, extremamente amoroso, carinhoso, né? E depois nós tivemos a Maria Clara, né? A nossa estrelinha, o nosso foguetinho também. E essa história, né? Talvez ela seja igual a de muitas mães por aí, né? A maternidade não é algo fácil, né? É difícil, ela não é romântica, né? Como a gente às vezes imagina, né? Então ela foi muito uma maternidade muito desejada, né? Das duas gestações que eu tive, né? Do João e da Maria. E depois que nós tivemos o João, assim, logo optamos, né? Não, foi tranquilo, foi de boa, né? E aí veio a Maria Clara, né? Um bebê saudável, muito tranquila, dormia de boa, né? E depois que ela fez 1 ano de idade, né? Repentinamente a Maria, enfim, começou a perder algumas habilidades lá por volta de 1 ano e 8, 1 ano e 10 meses, né? Ela já falava algumas palavras, né? Já, enfim, várias habilidades como dar tchau, entre outras, né? Ela já tinha, ela acabou perdendo essas habilidades, né? E aí a gente começou a busca, né, pelos porquês, né? Então, a levar, enfim, uma infinidade de médicos, de especialistas, né, para começar, enfim, a fazer o processo de investigação do que poderia estar acontecendo com a Maria Clara, né? E aí, com 2 anos e 8 meses, nós tivemos um diagnóstico, né? E que apontou então para o autismo. E seguimos, né, nessa caminhada, buscando, enfim, todas as possibilidades, todas as questões que, enfim, trazem uma melhoria, né, uma qualidade de vida melhor, né? Mas é uma maternidade diferente, né? Muito mais desafiadora, muito mais complexa, existem demandas muito mais complexas, necessidades que precisam ser atendidas, né, e observadas, e
nesse contexto todo, né, é uma maternidade, então, que nos desafia em tempo integral, né? E esse Só deixa eu te perguntar uma coisa. Há 1 ano e 8 meses, ela começou a perder algumas habilidades, né? Uhum. E ela começou a apresentar, assim, estereotipias, andar na ponta dos pés, essas questões que são mais clássicas do autismo. Como é que foi, assim, que aí tu te deu conta? Bom, aquela Maria Clara que eu tinha não é mais a mesma. O que que te chamou a atenção no processo todo e que tu pensou assim, bom, agora eu preciso ver o que está acontecendo? Na verdade, eu sempre digo, né, que naquele momento, assim, o que nos chamou a atenção foi a questão da perda da fala, né? Ah, ela Palavras que ela parou de falar. simplesmente ela parou de falar, né? E isso foi o mais evidente, digamos assim. E aí eu me lembro ainda perfeitamente, né, quando eu ia enfim, nos neuropediatras, enfim, que a gente foi ver, né? Ah, ela teve um desenvolvimento, ela andou, ela caminhou, ela fazia isso, fazia aquilo. Eu disse assim, sim, ela teve um desenvolvimento, né, considerado normal, né? Dentro E de uma hora para outra, dos marcos, né? dentro dos marcos de desenvolvimento, né? Mas hoje, né? Hoje, depois que a gente, enfim, aprende, que a gente retoma, né, algumas coisas, haviam alguns breves sinais, mas que se não fosse a perda da fala e a perda de algumas outras habilidades, talvez a Maria fosse uma dessas crianças que seriam diagnosticadas tardiamente, né? Uhum. Porque ela no início ela não apresentava estereotipias, né? Foi realmente a fala que nos chamou muito a atenção, né? Tanto é que depois a Fono foi investigar outras questões, né? Que não o autismo diretamente, né? Mas ela já tinha algumas questões assim que sempre chamaram atenção, né? Mas essa né? Criança, por exemplo, a questão de não gostar de brinquedos, assim, ela nunca brincou com um brinquedo, ela sempre preferiu os objetos. Ela não girava nenhum objeto, mas ela sempre preferiu as tampinhas, os potinhos, algo que fizesse barulho, né? Uhum. Então, essas questões assim de Ela umas enfileirava, risadas. ela Oi? enfileirava os potinhos, Ela passou a enfileirava. enfileirar Hum, depois. As estereotipias, o enfileiramento, essas coisas foram acontecendo já quando nós já tínhamos a suspeita, né? Isso aí foi sim. avançando, né? Então ela não anda na ponta dos pés, mas ela faz flapping de mãos, ela enfileirou, hoje já não enfileira mais nada, né? Teve a fase do girar as coisas também, né? Que começou a surgir. Problemas com sono, isso foi um dos primeiros sinais, né? Isso foi muito antes da perda da fala, por exemplo, ela começou a apresentar questões do sono, uma menina muito tranquila que sempre dormiu muito bem, né? E o sono, assim, se tornou algo insano, né? Ela ficava acordada até altas horas, a gente louca para dormir, e ela lá ligada em 220 volts e não tinha jeito de dormir, não tinha jeito de dormir. Ou os despertares noturnos, né? Lá pelas 2, 3 da manhã, estou acordada, ficava 2, 3 horas acordada, né? Então, esse foi, assim, foi antes, mas é que tu só reflete sobre essas coisas depois, né? Depois é que tu começa a te dar conta, né, que algumas coisas já foram acontecendo progressivamente, né? Mas que, obviamente, quando a gente comparava, né, como havia sido o desenvolvimento do jogo, eu tinha tido uma primeira experiência, né, como mãe, eram diferentes, né? Mas algumas coisas tu não quer enxergar e algumas coisas, né, tu diz, é uma fase, né? Então, meninas, a gente sabe muito bem que grande parte, né, se não apresentam sinais muito evidentes, o que não é incomum entre as meninas, né, acabam sendo diagnosticadas tardiamente ou até mesmo subdiagnosticadas, né, com outras questões, né. E isso não acabou não acontecendo com a Maria, o que de certa forma até, né, permitiu que a gente pudesse fazer uma intervenção de maneira mais precoce, né? Então, talvez se ela não tivesse perdido a fala, né, tudo isso se prolongaria por mais tempo, né? E aí a gente acabaria tendo um diagnóstico já muito mais tarde, né? Mas Então, quando
tu conseguiu fechar o diagnóstico logo que ela teve a perda da fala ali, o primeiro sinal, tipo com 1 ano e 8, 2 e pouco? Com 2 anos e 8 meses, a gente já tinha um diagnóstico fechado. Com 2 anos e 8. Pra tu ver, o Caetano tem uma história parecida com a Uhum, Maria Clara, o meu mais velho, tá? Porque até os 2 anos ele desenvolveu dentro do esperado, né? E aí, com 2 anos, ele parou de falar. E aí a gente uhum, começou a ir em busca, né? Por quê? Por quê? Por quê? E aí leva um neuro aqui, leva no outro lá. Não, no autismo ele não tem todas as características para estar no espectro, né? Na época. uhum. Imagina, agora ele tem 8. Então eu fui fechar o diagnóstico mesmo com 6 anos. Pra tu ver, eu fiquei perambulando dos 2 até os 6, peguei uma pandemia no meio, e aí apareceu primeiro o TDAH para depois o TEA. Só que o TEA já estava ali, já deu sinal lá atrás, com a perda da fala, aí veio epilepsia, aí a fala volta aos 3 anos, porque daí a gente entrou com fono e psicólogo, e ele voltou a falar 1 ano depois. Mas aí, assim, aquela fissuração tinha um hiperfoco em hospital. Um dia aí ele falando, porque dói para fazer xixi, fui parar no hospital, e ele não tinha nada de infecção urinária. Fiz exame, viraram o guri, não tinha nada, para ele me dizer que ele tinha que passear no hospital. E isso se repetia. Depois ele tinha hiperfoco em ventilador, girando, enfileirar os carrinhos. Começou o flapping, os pulinhos dele, sabe? Então foi-se. E aí, com 6 anos, ele fechou. Em comparação, o irmão mais novo, Caio, ele não teve atraso de fala, ele não teve nada assim que tu pudesse. Só que ele era muito sensível a tudo, assim, sabe? Muito, mas assim, intenso, sensível. E eu só fui fechar. O Caetano ele já estava com 7, né? E ele fui fechar aos 6 anos também. Autismo, Uhum. nível de suporte 1. Então, assim, o Caetano se aproxima da Maria Clara, só que eu ainda assim demorei para fechar. Tu ainda conseguiu fechar super cedo, assim, para já ter a É, intervenção precoce, que é o mais indicado, né? que exatamente é o mais indicado, né? Enfim, traz uma possibilidade de recuperação dessas habilidades perdidas o quanto antes. A Maria hoje, por exemplo, ela ainda não é verbal, né? Ela fala algumas palavras, e já entramos com uma comunicação aumentativa alternativa, né? Então ela já está fazendo uso, já está modelando para isso, né? Porque ela vai completar 6 anos agora no final do ano. E a gente não tem como afirmar, né? Vai falar ou não vai falar, ela não tem nenhum impedimento para isso, né? Sim, Mas, né, a gente está fazendo o possível para intervir de modo que ela consiga, enfim, se fazer desenvolver. entender, desenvolver nesse sentido também, né? Uhum. Porque eu também passei por essa angústia de saber se ia voltar ou não, né? É Porque ele angustiante. emudeceu total, ele não apontava mais. Ele não se comunicava. Era zero. Mas ele entendia o que eu pedia. Ah, vai não sei o quê. Ele ia, vai, nananã. Ele entendia, mas ele não. Ele Uhum. comigo não acontecia. E aí, de repente, um ano e pouco depois, ele abriu a boca de tanto ver aquele filme do McQueen, sabe? Uhum. Do Carros. Eu sou a velocidade, eu sou a velocidade. Eu nunca esqueço essa frase. Tava preparando um lanche da tarde para ele, ele parou atrás de mim. Filho, tu tá aí, ele. Eu sou a velocidade. Eu sou a velocidade. Eu, pronto, gente, quase desmaiei, né? Sozinha com ele. E dali a pouco foi, sabe? Mas então, assim, é que cada caso é um caso no espectro, né? E o que a Exatamente. Maria faz hoje de terapias, assim, desde que A ela Maria hoje, começou? ela frequenta atualmente 8 horários de atendimento, né? Então, ela faz 2 horas de fono, 2 horas de terapia ocupacional com integração sensorial. A Maria tem questões sensoriais também, né? Sim. Faz também 1 hora de psicopedagogia, 1 hora de terapia alimentar. O que mais que eu não tô esperando? Ela frequenta também o espaço de aprendizagem da escola, né?
tem um atendimento também. E eu acho Individualizado, sim. que Tipo uma sala de individualizado. recursos. Uma sala de recursos, exato. Uhum. Uhum. E são, no total, 8 horas de. Ah, e mais psicologia, 1 hora de atendimento em psicologia também, né? E, enfim, vem desenvolvendo dentro do seu quadro, das suas possibilidades. Já temos, nossa, inúmeros progressos. E essa surpresa que tu relatou quando tu ouviu do falar, né? Agora ela anda repetindo, assim, quando ela quer, enfim, se conectar com a gente. É dessa forma que eu entendo, né? Ela fala assim, ela cantarola. Amo, 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 amo. Ai, sabe, isso dá um aperto, assim, sabe? Porque a gente percebe que ela tá conectada com a gente, que a gente, né, tá conseguindo acessar ela, e isso é muito gratificante, né? Assim como todas as pequenas conquistas, né, que ela vem fazendo ao longo do tempo. Então, qualquer coisa, né, para uma mãe atípica, assim, coisas É muito uma mais vitória. singelas são vitórias, né? O calçar sozinho um chinelo, o poder dormir com uma meia quando não tolerava uma meia para o inverno, né? Então são pequenas vitórias que são muito mais, diria, muito mais significativas para a gente e parecem infinitamente, né, tão simples, né? É, o Caetano, ele tem uma questão com a etiqueta, né, da roupa, desde sempre. Uhum, Aí tem uns períodos que parece que dá uma melhorada e tem uns períodos que parece que ele, sabe, uhum, quer arrancar tudo. Então, agora ele disse pra mim assim, porque eu não aguento essa etiqueta, que isso aqui me incomoda. E aí eu disse, mas, poxa, filho, até semana passada tu estava usando um cachecol no pescoço. E uma etiqueta te incomoda? Ele, uma etiqueta me incomoda. Aí o que que eu faço? Eu disse, então nós vamos resolver o problema da etiqueta. Peguei, subi a camiseta, virei a etiqueta para fora, uma cortei, subi a uhum. camiseta, puxei a jaqueta, coloquei aquela etiqueta para baixo, e aí ele, bah, não tem mais nada me incomodando. Eu, claro, a gente dá um jeito, eu disse para ele. São Mas, poxa simples, né? vida, Caetano, até semana passada tu usava um cachecol. E agora tu diz que não pode com nada no pescoço, assim, tu me confunde, digo pra ele, e ele dá risada, sabe? Mas é que eu acho que tem momentos que ele tá muito mais sensível. Então, essa coisa da roupa, da etiqueta, incomoda ele, Eu acho que essas sabe? questões mudam muito neles, né? É, Que hoje me incomoda, amanhã incomoda, e coisas que, enfim, eles faziam de um jeito, passam a fazer de outro, né? E eu acho que o papel de mãe é muito nisso, né? De observar, né? De ver como é que eles se comportam, como é que eles reagem, e mediar todo esse processo, né? De tentar também fazer uma sim, adaptação de todas essas questões que, enfim, vão fazer parte da vida deles um dia, né? E, claro, com certeza. e isso é E muito. como é que é a questão alimentar dela? Ela tem muita seletividade ou tu tem avançado? Conseguiram Nós melhorar alguma coisa? melhoramos muito. Disso eu realmente eu não posso me queixar, né? Ela já teve uma restrição muito maior. Hoje a Maria se alimenta muito bem, eu acho que até muito melhor que muita criança típica, né? Porque ela come carne, o feijão, arroz e a lentilha são a base da Ó, alimentação dela, né? nossa, Ela ela tá come bem. muitas frutas, né? Pera, maçã, melancia, morango, que é o favorito dela, né? Já avançamos com alguns legumes, ela tá comendo tomate, ela come beterraba, cenoura, Não, o ela tá tomate é o preferido, ótima. né? Então, Nossa, assim, mas, né, tudo isso hoje, né? Então, não foi sempre assim, né? Então, ela teve problema com textura, ela teve problema com alguns alimentos, né? Por conta da rigidez, né? Que tinha que ser, e ainda tem, né? Por exemplo, tem um wafer que ela come, que é uma das únicas coisas assim industrializadas, enfim, que ela ainda consome. A base da alimentação dela é bastante natural, assim, tem né? que E tem que ser, ser né? do sabor tal e da marca tal, porque senão ela não come, Não, né? mas Então, assim, eu as pessoas, também né, não tenho isso acreditam, assim, ainda. como é que vai Não saber? acredito. Guria,
aqui eles comem a barrinha de banana, mas tem que ser da cor com a escrita tal, da marca tal, e ele sabe exatamente onde tem. E é os dois, sabe? E Uhum. agora eles começaram a comer uma parte de cereal e um pouquinho de chocolate embaixo. Aí essa eu já consegui mudar um pouco, sabe? Pegar uma Uhum. mais, mas a outra eu não consegui. Não consegui mudar. Tem que ser aquela e assim, todo dia tem que estar na lancheira, sabe? Tem que ir pra lancheira. E o dia que não tinha, meu Deus, eu tive que sair correndo, comprar e achar e ter para mandar para a escola. Porque lá na escola às vezes não tem essa específica, né? Sim. Mas isso é bem comum. Hoje, por exemplo, eu fiquei bem feliz porque o meu mais novo, a gente na correria com terapia, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. A gente foi no restaurante almoçar e eu pensei, meu Deus, o que que vai ser, né? Mas aí comeram arroz, feijão, massa, que isso tem que ter sempre. Comeram Uhum. carne. Aí um deles comeu manga, que me chama atenção, porque é da cor amarela, é a cor que ele gosta. Ele comeu Uhum. manga pela primeira vez e os dois tomaram um suco de laranja natural todinho, sabe? Então, assim, já são alguns avanços que a gente tem, né? Dentro Uhum. do esperado. E a minha esperança é que eles comessem uma pizza para um dia e não disso. Pois Mas é, isso acho que vai longe, a sabe? gente Ainda tem prefiro que eles. dificuldade ainda com o lanche, né? Por exemplo, o lanche da escola, né? Acabam se restringindo a algumas coisas porque ela é da comida, né? Da comida escola. Não tem como ficar mandando feijão e arroz para a escola, né? Então, o Sim, que vai de lanche, né? De biscoito, por exemplo, ela tem uma marca, né? Um biscoito eles têm. específico. E aí parece que tu não quer variar a alimentação da criança, né? Não Porque você vai sempre com o é. mesmo lanche, né? Mas é o que come, né? Tu tem que enviar, enfim, uma coisa que coma, né? Essa é a ideia. Mas a gente já avançou muitíssimo, né? A terapia alimentar, assim, tem sido fundamental. A Anne, nossa nutricionista, chefe, tem feito um Ó, trabalho que bom. excelente com ela, né? Que, enfim, tem trazido novas texturas, né? Ela também tinha um problema inicialmente com textura. Comida seca ela ainda não come, tá? Então, por exemplo, tudo que ela for comer tem que ser no feijão, né? Tem que ter o No feijão feijão, misturado, porque tem um tá meio molhinho, né? isso, Molhadinho. não vai ser Os meus seco, tem que também estar. têm isso. Tem que É. estar meio molhadinho ali. Esses dias eles comeram um molho vermelho, mas daí era o sugo, não era assim, com Uhum, carne, sabe? Eu uhum, tenho um problema com a questão da carne, que a gente come carne, mas não faz churrasco mais. Aí eles comem peixe, por exemplo, né? A carne lá, de vez em quando eles topam, mas o peixinho vai. Bom, pelo menos o peixe. E aí essa questão da carne sempre me preocupou, né? Porque aí acaba tendo algumas perdas de vitaminas ali em fase de crescimento, enfim, mas tudo tranquilo, né? E agora me conta uma coisa. Da mãe atípica Elisandra, a Chica. Eu perguntei, uhum. Chica, tu é Aí Elisandra? tu Lembra tá que me te perguntei? entregando que tem muita gente que não sabe do meu apelido. Agora eu já entreguei, não tem, eu te conheci como Chica, né? Me conta uma coisa. Da Elisandra, a mãe, que Uhum. enfrenta todo dia, né, os desafios de uma maternidade atípica. Para Elisandra, a professora que pisa no chão da sala de aula, como eu digo, e também encontra entre os seus alunos autistas, com outras condições, identificações, enfim. Como é que é o processo de inclusão? Como é que é chegar para a sala de aula e continuar, de uma certa forma, vivendo também tudo isso? Tu sabe que a maternidade atípica, eu acho que me tornou uma professora melhor, Ó, né? Porque hoje eu entendo as famílias, eu consigo ter uma dimensão maior das dificuldades que eles têm, porque eu vivencio isso todos os dias em casa. Então, acho que me tornou uma profissional muito melhor. Primeira questão. E é uma situação assim bem complicada, né? Porque envolve muitos aspectos, né? Mas hoje eu me sinto assim mais tranquila, para conversar com uma família que talvez, né,
como tem acontecido recentemente nas últimas semanas, né, atendendo algumas famílias, alguns pais, né, de alunos meus, em estar segura e em pedir, assim, vai procurar um médico, né, de poder, olha, quem sabe isso, né, Tá. isso me deixa mais segura, mais tranquila, porque não é incomum, né, hoje na sala de aula, eu trabalho com sextos, sétimos anos, tu chegar nessa fase da idade quando eles estão com 11, 12 anos, de crianças que não receberam seus diagnósticos e têm inúmeras dificuldades, entre elas, inclusive, a questão da alfabetização, né, que não conseguiram se alfabetizar ainda no sexto ano, né, e isso é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, esse estar em sala de aula, para mim, é extremamente gratificante, porque em casa tu tem uma rotina, é corrida, tu tá envolvida em mil questões, né? E eu também consigo, por conta da minha condição profissional, consigo hoje atender a Maria Clara também por 20 horas, porque eu consegui uma licença, eu tenho uma redução da minha carga horária, né? Sim, é Para poder fazer lei, né? isso, para poder fazer esse atendimento a ela. E mas eu também é o meu momento assim de lidar com o problema dos outros, né? Então os meus ficam em casa, eu lido com eles sempre, mas quando eu vou para a escola, eu tô lá para também dedicar o que eu sei, o melhor de mim, aquilo que eu posso fazer. E de certa forma, assim, isso acaba sendo uma espécie de terapia para mim, sabe? Pensar no outro sem estar pensando nos meus problemas, pensar também nas questões dos outros, né? Dos meus alunos, das famílias dos meus alunos. E isso é muito bom. Eu gosto, não abro mão de trabalhar, né? Atualmente eu continuo exercendo a minha função por 20 horas no chão da sala de aula, dando aula de história e não pretendo deixar, porque E realmente pode falar. é o teu chão, né? É o que tu tem amor pelo que tu faz. E me diz uma Gosto. coisa, Lisandra, como é que é lá na escola, assim, pelo menos, não sei se tu consegue me relatar dos anos iniciais, assim, que a gente sabe que muitas vezes é quando os diagnósticos começam também a aparecer de uma forma precoce, né? É, A escola tem, assim, sala de recursos, se as famílias precisarem de um monitor, em alguns casos, que é recomendado, se consegue. Tem essa questão de, às vezes, precisar de um acompanhamento terapêutico. Como é que funciona no município, assim, essas coisas? Eu sei que tem muitas famílias que, às vezes, tem que judicializar para conseguir ter, às vezes não tem, é sempre uma luta, né? Como é que acontece ali por São Leopoldo essa questão, assim, na tua vivência? a gente tem se deparado, assim, nos últimos anos com um aumento considerável dos diagnósticos, né? Eu não estou falando só de autismo, estou falando de outras questões também, a deficiência intelectual, TDAH, né? Tá num crescente, assim. Então, o que tem acontecido, né? Nós temos educação infantil na nossa escola também, né? Na rede como um todo, tanto nas escolas que têm ensino fundamental completo, quanto nas EMEIs, né? Essas questões já estão começando a aparecer lá na educação infantil de 4 anos, Lá na assim. educação infantil já. Já tem algumas questões que assim são bem visíveis, né? Mas às vezes as famílias, apesar, né, de se fazer o chamamento, né, de apontar algumas coisas, né, algumas famílias, enfim, são resistentes, o que também é natural, né? Negar, O né, diagnóstico, a né? O que possibilidade tem do alguma coisa diagnóstico, a diferente a possibilidade ser de ter investigado. algo diferente, exato. Atualmente, as escolas do município, elas contam com uma sala de recursos na escola, né? Que aí são atendidos os alunos, enfim, são laudados, né? E que, enfim, tem alguma questão de transtorno de desenvolvimento no geral. Também tem um espaço de aprendizagem, que aí tem um atendimento também fora do horário. Esses dois atendimentos são no contraturno, né? Sim. Onde para lá são encaminhados assim, mais as questões de transtornos de aprendizagem, com ou sem laudo efetivamente, Uhum. né? Então,
uma espécie de um reforço, enfim, ou uma especificação de atividades que trata mais das questões de transtorno de aprendizagem em especial. O município ele também conta com um núcleo de apoio à inclusão, né, onde é possível as escolas, mediante, enfim, acionamento, né, para uma determinada criança, né, encaminhar para uma avaliação, né, psicológica, neuropsicológica, até mesmo para consulta com o neuropediatra, porque o neuropediatra, um psiquiatra infantil na rede pública não existe, né, praticamente, né, não Sim, se tem demora para acesso. conseguir, né? O É uma acesso, enfim. luta, e quando consegue, ainda se depara com profissionais que não estão Talvez familiarizados, estão habilitados ou habilitados, familiarizados com transtornos, isso. enfim. E aí Com acabam identificação. medicando, mas não laudam, né? Então tem essas coisas também. E também há recentemente, enfim, por parte do município, um conveniamento assim, com algumas entidades que têm as especializações, as especialidades que, enfim, normalmente são necessárias, né? Terapia ocupacional, psicologia, enfim, para onde tu encaminha. Mas, obviamente, isso não é assim, tudo muito rápido, né? As coisas Sim, não demora. funcionam às vezes, na velocidade em que a gente gostaria e deveria acontecer, né? Em relação ao acompanhamento pedagógico, né? Um atendente, né? Ele acontece, né? Mas assim, às vezes, por exemplo, há um compartilhamento desse atendente, né? Ele atende vários alunos com questões diferentes, às Na vezes, mesma sala de aula. na mesma sala de aula. Exato. Né? Então, dificilmente tu tem Um turmas assim monitor que para cada aluno, por exemplo. não, né? Geralmente o que acaba acontecendo, né? O aluno laudado com autismo, ele tem, né, o monitor, né, o atendente, e aí outros alunos com outros diagnósticos vão acabar junto com esse aluno Conhecer colega para autista. compartilhar, exatamente, para compartilhar o atendimento, né? Mas ainda assim, esses atendentes são em número suficiente, chegam, vão, fica sem um bom espaço de tempo sem, e, e enfim, esse processo, às vezes, ele acaba prejudicando bastante o trabalho de sala de aula do professor, né? Sim. Porque, às vezes, a questão de conexão, né, tem que ter uma afinidade, tu tem que ter uma, uma postura com a criança, enfim, que demande, enfim, um elo, um laço, né, para que o processo flua, né, e nem sempre isso acontece também, né, assim como também não acontece com os terapeutas, né, isso também não acontece assim de uma hora para outra, mas ainda há muito que se caminhar nesse processo, né, a inclusão, assim, de um modo geral, eu vejo que tem muitas e muitas questões, muito caminhar ainda, em termos de qualidade, em termos de quantidade de atendimento, e a mesma porque, principalmente na rede pública, né, dificilmente o que acaba acontecendo, né, a gente sabe muito bem, por exemplo, que quem tem um laudo de autismo, né, precisa de uma rede de atendimentos, né, para todas as questões que envolvem, né, e às vezes a saúde e a educação não conversam muito, né, isso, para mim, isso é a maior, uma das questões assim, que eu mais sinto falta, né, essa Dificulta falta de, bastante, né? isso é preocupante porque eu vejo assim que um depende do outro, né? As questões, enfim, de saúde, de os atendimentos, né, são fundamentais para o desenvolvimento. Isso, quando está conectado com o chão da sala de aula, o processo flui muito mais tranquilamente, né? E eu tenho como exemplo, por exemplo, a Maria Clara, né? Que as terapeutas da Maria vão para a escola, né? Marcam um espaço, fazem a orientação da monitora que ela tem, da prof, né? Então, assim, a gente vê a coisa fluir justamente porque há uma conexão, há uma troca de informações, faz assim, faz assado, né? E a gente vê que, nossa, houve um avanço significativo,
Mas aí a gente depois passa a olhar, né, principalmente para quem está em chão de escola, né, e de escola pública principalmente, em que esses atendimentos às vezes eles não chegam a acontecer por inúmeras questões, né? A dificuldade da família, né, que não tem como se deslocar ou faltam outras coisas e que a saúde nem sempre acaba sendo a prioridade, né? Uhum. Principalmente em comunidades mais carentes, né? E, e isso tudo acaba, enfim, deixando crianças desamparadas e com um desenvolvimento aquém daquilo que poderia ser, né? Porque, enfim, não há um acompanhamento, né, pedagógico, terapêutico que possibilite esse desenvolvimento, né? E no que tange, assim, a questão da saúde, né, principalmente via SUS, a gente sabe que as coisas ainda não acontecem, né? Sim, Praticamente, que tem via plano de longas saúde filas de já é uma espera. dificuldade. Via Sim, que SUS, o plano às vezes não quer nem cobrir a tua terapia aba lá, que tu tem tantas horas para um filho, tantas horas para outro, e tu tá sempre na luta, né? sempre tendo É que muito justificar. complicado. Exato. É muito complicado. Daqui a pouco a gente está chegando ao final da live, tá? Eu sei que tu queria agradecer algumas parcerias, né? Uhum. Da Maria Clara aí no tratamento, então fica à vontade para contar pra gente. Eu queria agradecer, enfim, principalmente as pessoas que estão envolvidas diretamente com esse processo, que eu digo que é um processo muito lindo, né? Então, a rede de apoio que eu tenho, a minha família, os dindos, né? Os colegas de trabalho lá da Escola Paulo Couto, São Leopoldo, estava em reunião pedagógica há pouco tempo, mas eu vi que alguns estão acompanhando. Eu queria agradecer também a escola da Maria, Escola Imaculada Conceição, de Dois Irmãos, que acolheu de uma maneira assim ímpar a Maria, tem muito carinho pela escola, né? E pelos atendimentos que a minha Maria faz, né? Que onde ela é acolhida, abraçada e, enfim, acarinhada todas as vezes. Ao espaço Tatinese, lá de Sapiranga, a Viva Atendimentos aqui de Dois Irmãos, a terapeuta ocupacional da Maria Alexandra Moreira, Novo Hamburgo, muito, muito, muito obrigada. E, enfim, a Anne também, lá da Aleri, lá de São Leopoldo, Clínica de Desenvolvimento. E a todos, enfim, um muito, muito obrigada e um caloroso abraço por tudo que vocês, enfim, têm feito pela nossa pequena, pela Crespa, como a Maria é chamada, né, aqui por todos. Querida, eu vi ela no teu stories hoje, ela é muito linda, Ela Maria é Clara. muito sapeca, muito sapeca. Muito sapé, eles são, né? E assim, o quanto é importante esse afeto, né? Ser essa escuta, esse acolhimento, né? Para quem tem autismo, ou TDAH, ou TOD, ou altas habilidades, ou qualquer outra condição, né? Como é importante abraçar essa diferença e acolher, porque no momento em que você começa a fazer isso, eles começam a desenvolver. E no Ah, momento que uma mãe atípica começa a acreditar, e essa mãe toma a frente, a coisa vai, eles voam, eles começam a desenvolver. Mas a gente sabe que cada família é uma realidade, cada mãe é uma situação, sem dúvida. cada criança é outra, e que às vezes é muito difícil. Ou por questão da saúde, ou por questão escolar, ou porque a questão da vulnerabilidade, enfim, né? A gente Uhum. sabe que não é fácil para quem Não, até então achou que era típico, né? E passou a ser atípico, né? Eu exato. também recebi meus diagnósticos há pouco tempo, né? Enfim, a gente se reconhece, começa a se ver e se aceitar, começa a se aceitar muito mais, porque até então parecia que ele estava de briga comigo e comigo mesmo o tempo todo. Poxa, ele para de brigar contigo, né? Mas agora fica mais fácil de me ver.
e assim, por descobrir dos meus filhos, acabei descobrindo as minhas questões também. Eu queria reforçar mais uma vez para o pessoal que está aí, ó, Nuvenzinha Sofia, tá? Lá da Autismo Cartoon, a Emanuele, a tia Manu, lá de Passo Fundo, que escreveu um livro sobre autismo, super recomendo, tá bom? Fica como dica aí, então, para o pessoal que acompanha a gente nessa live. Lisandra, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz. Te conheci por acaso, tua história, mas é assim que a gente conta grandes histórias, né? É Então, verdade. muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço por poder, enfim, contribuir de alguma forma e também, enfim, poder participar desse compartilhamento de ideias, de informações, né? Acho que uma grande diferença em relação ao que se tinha, né, até alguns anos atrás, é justamente o acesso à informação, e a informação que não é da boca do especialista, a informação que é de mãe para mãe, de pessoas que realmente estão ali envolvidas com o processo, né, diariamente, das suas famílias, das suas crianças, e eu acho que se contribui enormemente para que os outros consigam também se ver, se enxergar e enxergar suas crianças e poder, enfim, tornar esse processo mais tranquilo, se fortalecer para poder encarar todo esse processo que não é fácil, que não é, enfim, nada. Ninguém quer algo, né, um diagnóstico, mas enfim, ele acontece e a gente tem que ser resiliente e forte para poder passar por tudo isso e seguir a vida, seguir essa caminhada. Com certeza, eu concordo plenamente com tudo que tu falou e quanto é importante a espiritualidade nisso tudo, né? Eu sempre digo, a espiritualidade nos fortalece muito nessa trajetória maternal atípica que não é fácil, um dia de cada vez, né? Mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que seguir em frente. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal que esteve com a gente aqui também, eu e a Elisandra, a gente agradece. Logo vai estar no Instagram aqui a live, para quem não pôde ver. E depois eu vou fazer uma edição bem legal, Elisandra. Tá Vou subir legal. para o YouTube e te mando o link. Tá Tá bom? bom. Então tá, Beijo. espero que a gente possa bater papos mais uma vez. Se precisar alguma coisa em São Leopoldo, por aí, na região, me chama, que daqui um pouco eu posso ver alguma coisa aqui por Porto Alegre, organizarmos uma palestra, alguma coisa por aí também. Tá bom? Tá Então bom. tá. Um abraço. Tchau, tchau. Outra. Tchau, boa noite.